Olá, pessoal. Aqui é a professora Monalise de Informática e hoje em planilhas eu vou explicar para vocês algumas funções financeiras, certo? Eu estou utilizando aqui o Calc, né? Porque eu já tinha essas funções aqui no Calc, mas as mesmas funções e sintaxes vocês vão encontrar no Excel, tá bem? Eu vou começar com o valor presente. Então, a função valor presente, ela é utilizada quando você precisa calcular o valor presente de uma série de pagamentos futuros, né? Por exemplo, um empréstimo, um investimento. Então, aqui um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho melhor. O João, aqui eu coloquei que está aqui embaixo, aqui um textinho explicando, ó. Ele deseja saber qual o valor que foi investido em uma aplicação que teve em 6 meses a uma taxa de juros constante de 3% ao mês, um resgate de 30 mil, tá? Então, quanto que ele tem que investir hoje para, ao final de 6 meses, com uma taxa constante de 3%, ele ter 30 mil? Então, por isso que a gente vai usar o valor presente, porque ele quer saber o valor que tem que ser investido hoje na aplicação, tá? Para facilitar, a gente pode digitar a fórmula, mas para facilitar, a gente vai utilizar o assistente de funções. Eu clico aqui, ó, na barra de ferramentas aqui, ó, assistente de funções, esse FX. Aí eu tenho funções, categoria, para facilitar, financeiras, tá? Porque daí são muitas funções, vocês acham mais fácil. Então, eu vou aqui na VP, que é valor presente, certo? Próximo. Então, aqui, ó, ou eu vou digitar o valor da célula, ou eu vou clicar aqui, vou encolher a caixa e vou selecionar o que eu quero, tá? Então, a primeira aqui é a taxa de juros constante, então é 3%, né? Então, encolho aqui, ó, clico no 3%, clico aqui de novo. Ó, então, ele retornou aqui para mim B2. NP. NP é o número de períodos, tá? Então, no caso aqui, são 6 meses. Ó, eu posso clicar aqui direto também, se você não quiser encolher, tá? Pagamento eu não tenho. Pagamento é quanto ele pagaria por mês, quanto seria investido por mês nessa aplicação. Não tenho. Alguns campos são obrigatórios, outros não, tá? E VF é o valor futuro, então ao final de 6 meses ele terá 30 mil. Aqui eu tenho que colocar um sinal negativo, tá? Sinal de menos, porque senão o meu resultado ou às vezes sai incorreto ou às vezes sai negativo, tá? Em algumas funções a gente vai ver isso, tá? São alguns campos que tem que colocar. Então, vejam, ele já sai até o resultado aqui. Vou dar OK. 25.124,53. Então, o valor presente que ele precisa investir hoje é 25.124,23, para que ao final de 6 meses, com uma taxa constante de 3%, ele tenha 30 mil, tá? Então, essa é a função valor presente. O valor futuro é o contrário, tá? Então, por exemplo, ele quer saber quanto que ele terá ao final da aplicação. Então, se ele aplica hoje 25 mil em 6 parcelas, com uma taxa de constante de 3% ao mês, qual será o valor futuro? Então, o valor futuro é quando você quer saber o valor final de uma aplicação ou empréstimo em determinado período de tempo e com uma taxa constante de juros, tá? Então, eu vou utilizar também aqui, no caso, assistente de funções, ó. Então, aqui, financeiras, daí agora é VF, tá? VF, OK. Próximo. Então, aqui, ó, taxa. Então, a taxa é 3%, período, 6 meses, e aqui eu tenho o valor presente, não tenho valor futuro. Vou colocar negativo também, tá? OK. Então, vejam, 30 mil, né?
Foi o contrário do outro. Então, se eu investir 25 mil hoje, ao final de 6 meses, com uma taxa de 3% ao mês, eu vou ter 30 mil. Então, essa é a função financeira VF. Tem muitas calculadoras científicas que têm essas funções aqui também, tá? Porque são bastante utilizadas. Agora vamos para NPER. NPER é número de períodos. Então, sempre quando você perguntar assim, há quanto tempo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo também mais prático. Ó. Tem um estudante, ele quer fazer um intercâmbio, que custa 8 mil reais. Aí ele tem um valor inicial na poupança de R$ 1.000. E ele vai poder poupar por mês R$ 300 a uma taxa de 2% ao mês. Em quanto tempo ele vai conseguir juntar? Ele vai chegar aos R$ 8.000 para ele poder viajar. Então, sempre quando perguntar quanto tempo é o NPER, que é o número de períodos, tá? Em quantos meses ele vai poder viajar. Então, aqui vou usar o assistente de função também novamente. Financeiras, NPER. Próximo. Então, vejam, a taxa é 2% na B6, pagamento. Quanto que ele vai poder pagar por mês? Ele vai poder poupar R$ 300, né? Esse valor é negativo, tá? Ó, 300. VP é o valor presente. Quanto que ele tem hoje? Tá? O valor presente também vai ser negativo, ele tem R$ 1.000. E qual que é o valor futuro? O valor futuro é o que ele quer juntar, né? É o valor que ele deseja obter ao final aí dos pagamentos. Então, ele quer R$ 8.000, que está na B3, tá? Então, eu vou dar OK. Então, em quantos meses ele vai poder viajar? Mais ou menos aí 18 meses, a gente arredonda, né? Então, seria mais ou menos 19, na verdade. Em 19 meses, ele vai conseguir juntar R$ 8.000, certo? Vamos para pagamento agora. Pagamento é quando nós queremos saber o valor que deve ser pago mensalmente em um financiamento ou empréstimo, ou até mesmo o valor que você quer investir mensalmente para se obter um valor no futuro, tá? Então, aqui um outro exemplo prático também. A Ana deseja comprar um aparelho de TV que custa R$ 1.500 à vista. Porém, ela não tem esse dinheiro e ela vai parcelar em 10 vezes. E o parcelamento, ele possui uma taxa de juros de 5% ao mês. Então, ela quer saber qual que vai ser o valor das parcelas que ela vai pagar por mês. Então, como eu quero saber o valor da parcela, né, o valor que vai ser pago mensalmente, eu vou usar essa função aqui, tá? PGTO, que é pagamento. Assistente de função, financeiras. Vejam que tem vários PGTO, tem PPGTO, é só PGTO, tá? Então, aqui eu tenho a taxa, né? A taxa é 5%, número de períodos 10, se ela fazer em 10 vezes, e eu tenho o valor presente. Quanto que custa a TV hoje? Aqui é negativo, tá? É um sinal de menos mais a célula, 1.500. Certo? VF eu não tenho. E vou dar OK. Então, vejam, ela vai pagar 10 vezes de R$ 194,26. Então, só para a gente fazer uma continha aqui. Não apareceu aqui? Acho que tá em branco aqui, peraí. Quanto que ela vai pagar por essa TV, ó, na verdade? Ela vai pagar R$ 1.942,57, né? Vamos ver agora a taxa. Então, a função taxa,
ela vai ser utilizada quando vocês quiserem calcular a taxa de juros de um empréstimo ou financiamento, em um determinado período de tempo também. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, o carro custa R$ 28.000 e você vai pagar as parcelas de 735 em 60 meses. Qual que é a taxa de juros por mês? Para a gente saber se é uma taxa alta ou não, né? Então, aqui, ó, o valor do financiamento 28.000, 60 parcelas, 735 por parcela. Então, a gente vai calcular a taxa. Então, aqui o assistente de funções financeiras. Tem taxa e taxa de juros, tá, pessoal? É só taxa. Próximo. Então, NPER. NPER, número de períodos, 60 vezes. Pagamento, aqui é negativo, tá? 735, que é B4. E o valor presente do financiamento é 28.000, certo? Ok. Então, aqui eu tenho a taxa que vai ser cobrada ao mês, de 1,63, certo? Tem mais funções financeiras aí, tá, pessoal? Mas eu procurei aí colocar, né, as mais utilizadas, tem umas mais complicadas um pouquinho. Eu vou passar um arquivo em PDF explicando todas essas que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? E daí tem um formulário para vocês responderem a respeito dessas funções. Então, qualquer dúvida, dê uma olhada no material, tá certo? Então, por hoje é só. Obrigada. Tchau, tchau.